Lucas 24, de 13 e seguinte. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus ia para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado por onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São para nós, meus irmãos e irmãs, palavra de salvação, palavra de vida eterna. Reconhecer o Jesus ao partir do pão. Que hoje também, meus irmãos e irmãs, eu que sou uma missionária, você que é um missionário, você que é um cristão e cristã, você que é um evangelizador, é um pregador da palavra de Deus, que as pessoas possam reconhecer Jesus, que as pessoas possam se encontrar com Jesus, com o meu exemplo, com o seu exemplo. Jesus partiu o pão. Jesus se apresentou, não com muitas palavras, mas se apresentou com o seu amor. A presença de Jesus na vida do discípulo de Emaús trouxe alegria, meus irmãos e irmãs, trouxe esperança ao coração daqueles discípulos que estavam tristes, estavam abatidos. E assim como eu, como você também, tem hora que nos encontramos como o discípulo de Emaús, às vezes com as cabeças baixas, tristes, abatidos, sendo até mesmo humilhados. Quantas vezes nós nos encontramos assim como o discípulo de Emaús? Tristes,
sem esperança, sem alegria, sem ter um rumo na vida. Quantas pessoas que levantam de manhã e não sabem o que fazer, sem rumo, sem direção. Mas nesse momento, meu irmão, minha irmã, Jesus, aquele que caminhou com o discípulo de Emaús, Jesus caminha comigo e com você agora. Que possamos abrir os nossos olhos, não os olhos carnais, mas os olhos do coração para reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Reconhecer Jesus como nosso tudo, como nosso socorro tão preciso. Meu irmão, minha irmã, não sei a situação que você está vivendo nesses dias, nessa hora, nesse momento. Como é que está o teu coração? Aquece o teu coração agora nessa tarde, com essa presença de Jesus, com a sua palavra. A palavra de Jesus foi proclamada aqui nessa tarde. A palavra de Jesus nos toca nessa hora. Que o amor de Jesus possa tocar o meu coração. Que o amor de Jesus possa tocar o teu coração nessa tarde, meu irmão e minha irmã. E a gente encerra esse nosso programa agradecendo ao nosso Deus por esse dia, por essa oportunidade. E eu já quero aqui colocar nesse momento, nesse finalzinho, louvar a Deus pela vida de Manuel Ramos de Jesus, que é dizimista da nossa igreja. Manuel, que Deus continue te abençoando, te iluminando, e que o Cristo vive ressuscitado, que caminhou com o discípulo de Emaús, que apareceu às mulheres. A gente vê hoje como é difícil, né, se acreditar nas mulheres. As mulheres viram Jesus ressuscitado, mas os homens não acreditaram. Vamos nós que somos mulheres, vamos continuar sendo verdadeiras, vamos continuar levando uma boa notícia, né? Não combina com a mulher de Deus ser fofoqueira, ser falastrona, né? Falastrona sim, falar de Deus, falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus. Mas vamos ser mulheres que anunciam Jesus, que anunciam a palavra de Deus. Mulheres que possam dar confiança hoje aos homens, à sociedade, né? Nós mulheres juntas podemos ser mais fortes, podemos ser mais unidas para a gente poder fazer com que Jesus seja conhecido e amado. Ao partir do pão, ao partir de um gesto de caridade e de amor. Quando você abraça o outro, quando você ama o outro, quando você se preocupa com o outro, é você fazendo com que as pessoas enxergam Jesus. Eu quero que que as pessoas vejam Jesus em mim. Desejo também que as pessoas vejam Jesus em você. Mas as pessoas só enxergam Jesus na gente quando a gente fazer por amor. Quando a gente abrir o nosso coração para acolher o outro, para a gente amar o outro, para a gente fazer o bem sem olhar a quem. Mesmo sendo criticada, mesmo sendo invejada, vamos continuar fazendo o bem, porque o bem faz bem. O bem agrada o coração de Jesus. E é o que nós desejamos nessa tarde. Assim como o discípulo de Emaús aqueceu o coração de Jesus, aqueça o teu coração nessa tarde. E que Jesus te dê uma boa noite de sono, meu irmão, minha irmã. Que Jesus abençoe teu lar, a tua casa, a tua família. Que Deus nos abençoe nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde também a vocês que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Que Deus abençoe com a paz no teu coração.